Bom, essa questão pede para a gente criar uma função no módulo do TAD, pilha enc, ou seja, eu vou ter que alterar aqueles arquivos HPP, CPP, para retornar o tamanho, ou seja, a quantidade de elementos de uma pilha encadeada em tempo linear, ou seja, proporcional ao tamanho da pilha. Isto é, se a pilha tiver 10 elementos, eu vou ter um esforço para calcular a quantidade de elementos dela. Se a pilha tiver 100 elementos, eu vou ter um esforço 10 vezes maior para calcular o tamanho dela. Isso indica que eu vou ter que, de alguma forma, percorrer essa lista contando quantos elementos tem na lista, na pilha, né? Então, tá bom. Então, para fazer essa função, primeiro passo, vamos lá no nosso HPP e criar uma função chamada obter tamanho, passando a nossa pilha, ou seja, a pilha que eu quero descobrir o tamanho dela. Uma função de assinatura bem simples, né? Obter tamanho, passo a pilha e ela retorna um int que representa o tamanho dessa pilha. Simples. Bom, na implementação, então no arquivo CPP, vamos colocar assim. Primeiro, vamos fazer um assert aqui para verificar se o ponteiro P que eu passei por parâmetro não é nulo. Se for nulo, eu não consigo fazer nada nessa pilha, então ele já vai mandar um erro, né? Agora, qual que é a ideia da implementação dessa função? Veja, a pilha encadeada ela é formada por vários nós. Eu tenho acesso ao topo, que é o primeiro nó, e por meio do encadeamento entre esses nós, eu consigo chegar até o último elemento. Então, a minha ideia aqui vai ser o seguinte, eu criar um ponteiro auxiliar que aponte para o início da pilha e vá percorrendo essa pilha até chegar no fim. E sempre que ele consegue para o próximo, né, eu incremento o valor de um contador. Então, vamos colocar aqui um contador quantidade EL de elementos, inicializar ele com 0, vai ser a variável que vai manter quantos elementos eu tenho. Vamos criar aqui um ponteiro auxiliar que aponte para o topo da pilha, tá? E agora vem a sacada, né? Eu vou percorrer essa pilha enquanto o aux for diferente de nulo. O que significa isso? Se você chegou no nulo, é porque você chegou no fim da pilha. Então você pode parar, não precisa mais, não tem como mais ir para frente. Então a cada passo dentro desse laço aqui, eu vou atualizar o valor desse ponteiro aux para o próximo. Se eu esquecer dessa linha aqui, o que vai acontecer? É um loop infinito, né? O seu ponteiro auxiliar sempre vai estar apontando para o topo, ele nunca vai ser modificado. Então esse passo aqui, ele é importante para fazer o aux, né, caminhar na pilha, passando de nó para nó. Como que ele faz isso? Bom, seguindo os ponteiros prox de cada nó, tá? E toda vez que eu consigo ir para um próximo, eu incremento o valor da quantidade de elementos, tá? Vai chegar no momento que, quando eu estiver no último nó da pilha, o próximo dele é quem? É nulo. Então, quando eu fizer aux recebe prox do aux, o aux vai passar a apontar para nulo. Então, esse laço vai parar, né? Essa repetição vai parar. Então, aqui no fim é só retornar a quantidade de elementos. Veja, por que essa função ela é em tempo linear? Porque, dependendo do tamanho da sua pilha, você vai ter mais ou menos esforço para executar essa função. Então, quanto mais elementos para percorrer, tá? Bom, qual é a vantagem disso? Você não precisa de nenhuma outra variável auxiliar para ficar contando quantos elementos tem. Toda vez que essa função for executada, ele calcula a quantidade de elementos. Isso a gente chama de carregamento ou contagem preguiçosa, ou por demanda, que significa o quê? Sempre, ele só vai descobrir o tamanho da pilha quando você precisar, quando você chamar, tá? Então, é que é diferente de você estar mantendo sempre o tamanho daquela pilha, e às vezes você nem vai usar, tá? Então você teria um gasto ali a mais só para isso e não vai estar usando. Bom, agora vamos usar isso aqui e ver se realmente está funcionando. Então vamos primeiro criar a nossa pilha vazia aqui. Bom, qual que tem que ser o tamanho aqui quando eu acabei de criar a pilha? Tem que ser 0, né? Tamanho da pilha, 2 pontos. Vamos chamar a função obter tamanho, passando a pilha MP que eu acabei de criar. Então aqui a pilha tem que ter tamanho 0, porque eu acabei de criar ela, não tem nada. Depois vamos fazer alguns empilhamentos aqui. Vamos empilhar 3 elementos. 1, 2 e o 3. Tá? Então aqui, nesse momento, o tamanho da pilha tem que ser 3. Depois disso, eu vou desempilhar todos os elementos
imprimindo o seu valor. Tá? Então, Cout, desempilhar, MP, NDL. Tá? E depois, por último, eu vou calcular o tamanho da pilha de novo. Então, comecei com a pilha vazia, o tamanho tem que ser 0. Adicionei 3 elementos, o tamanho tem que ser 3. Depois, desempilhei toda a pilha, né, imprimindo seus valores, então vai sair 3, 2, 1. E depois eu peço o tamanho da pilha de novo, ou seja, vai ter que sair 0, 3, 0. Compilando, executando. Vai lá. Então, o tamanho da pilha é 0. Depois, o tamanho da pilha é 3, porque eu adicionei 3 elementos. Desempilhei todo mundo, isso aqui mostra que eu realmente desempilhei, que eu vou imprimindo. E o tamanho da pilha volta a ser 0. Certinho?